the origin of the human DNA, like they do know, as if they knew. You humans, or those humans, listen to jargon's informations, and they think that they know everything there is. They have all it figured out. That's ridiculous. Humanos ouvem, assistem informações que são duvidosas na internet, e eles pensam que já sabem de tudo. Sabe sobre nossa origem, nossos ancestrais, nosso DNA. The human DNA is a blend of DNA from how many extraterrestrial races. Esse tal de Bashar e todos esses light workers, eles trabalham para os aliens, já trabalham para os aliens. Então, claro que eles vão ter só respostas que são desinformadas, respostas erradas, respostas mentirosas até. Então não quer dizer que porque você pergunta uma questão a um alien, ele vai falar a verdade. Se eles querem propagar uma mentira, eles vão falar mentiras, entendeu? It's not because you canalize aliens that everything you say is true and that what they would tell is the truth. Much can be far from the truth, because when information is passed through you, there's a future, and chances are when it comes out, it's all already polluted with misinformation. It's already tainted with your own ideas. Okay. Moreover, if an alien group wants to propagate or propagate their agenda or their lies, they will tell lies, they will propagate lies, they will pass misinformation to the mass. See? So all those wise slave drivers will conceptualize all this. All the alien minions will conceptualize. It's the aliens themselves. You know one as Anunnaki. Anunnaki is not a race group, dude. They are group. They are not a race at all. They are a group of aliens. You know one as a Grey, which we have explained. Is not exactly extraterrestrial. So he is what humans. Only because the Grey manipulate our DNA. The Greys make part of the Anunnaki group of aliens. Greys makes part of the corrupt demiurge. Greys makes part of the overlords. For God's sake, intelligence's sake, man. Listen. What you know is something very commonplace that it has been passed a long time ago, but people like me, I already digesting all this and finding out that's all a lies. It is days where the difference between this new canal, these new people who post a channel like this and lies, is where the difference between us lies. Okay, not because I'm trying to know more than him, but just because I'm fed up with all the lies being fed to the masses. I'm just tired, and people like me are just 1% of everybody here, all the alien minions here. The devils are the advocates. So, você sabe que, como Anunnaki, você sabe que é o Grey Alien, ele quis dizer que desses Anunnaki é o Grey. Claro, Anunnaki é Grey, porque Anunnaki é um grupo. Anunnaki não é uma raça, não é um ser humano. Se você até agora pensou que Anunnaki é humano, você esteve errado. Você estava errado. Anunnaki são criaturas, ok? Pleiadianos também são criaturas, é um grupo.
de alien overlords que controla tudo aqui. Okay, which we have explained is not exactly extraterrestrial. He is extraterrestrial. Se os Greys não for extraterrestrial, esse cara da cabeça de melão é extraterrestrial. Ele, o velho árabe, é extraterrestrial. Reptilians e não esses Greys e os outros, porque eles são extraterrestrial. E a Terra teve 72 espécies e foram todas humanas antes desse Homo sapiens número 2. And we did have 72 species prior to this one we have right now. It's the Homo sapiens second. You know, which you have explained is not exactly extraterrestrial. So to say that the overlord is not aliens is an oxymoron. Only because they messed with our DNA, because they are master geneticists. They are master geneticists, and they did mess with our prior original DNA. Okay, but doesn't mean that they are not aliens. They are aliens. They are. Reptilians are aliens. Have even idiots out there saying that reptilians are native to the earth, and nothing could be far from the truth. Okay, it's all bunch of jargons, lies. Never stop these lies. We are in 2020, nearly come in 2021, and still these lies. There are Sirius Genius, Pleiadians Genius. So what they mean is what? That the previous race to this earth, like Neanderthal, Homo sapiens, Homo erectus, were from outer space? Is that what they try to say? Could not seed their own people, her own people? Would it be not possible to seed without the help of these big heads monsters? Então eles estão a falar o quê? Existe o ADN Sirius, Pleiadianos, os genes, genomas pleiadianos, Grey, assim por diante. Pode haver, mas este é apenas exclusivamente para essa segunda espécie de Homo sapiens que temos hoje, que somos hoje. Mas antigamente não era assim, porque eles interviram, eles vieram aqui e eles mexeram com o nosso DNA. E aí que está aí onde tudo transparece, tudo faz a diferença. Entendeu? Mas não quer dizer que os originais, os Neanderthals, os Homo sapiens, os hominídeos, os Homo sapiens primeiro, foram dessas criaturas. Nada a ver, ok? Nós tivemos 72 espécies de ser humano antes, que a Terra mesmo criou, a Mãe Terra criou. Ela deu a luz a tudo isto. Ela mesmo brotou tudo isto. Many entities of express that there are 12 entities that preside in the DNA of the human race. Many entities, many races, they don't know even how to speak. Many races express, says, claims that there are 12 entities that preside, that coincides within the DNA of the human race. Not preside, but coincide, that makes part, that's composed. And isto é agora. This is now. Because long time ago, maybe 500,000 years ago in the making, we had the Homo sapiens first. It wasn't like this before. We have had a composition of many other races that have lived here prior to this Homo sapiens second, whose body we do incorporate right now. Which is the Homo sapiens second. We do have the Homo sapiens second body suit. Who's that?
guide for getting the DNA of the human race, but there are 72 to be exact. What is 7 more? What's correct that you are wrong? You all are wrong. There has been 72. This one is the manipulator, the overlords, the manipulator of ADN. Existiu 62. Esses aí são os overlords, os carrascos, os manipuladores de DNA. That's blended DNA to aid humanity to grow in the way that it is. That's the new humanity, Duri. The new one. The present current one. And not before. We wanted this way before. We were more advised. What they mean that we do carry the genomes, the decomposition of many other races. Many other 72 races. This guy I make all very complicated, but there are not 12 specific time that this is done. There are truly only 730. How to understand? I myself don't understand it. Mas there was 12 times before 12 times. However, 12 specific time before that it is what happened, that is it was only about seven creatures, 7 alien genome was introduced, was embedded to our DNA strand. So if you are seeing this combination of DNA, 50% hybrid to complete the races. So this race of the Anunnaki, 50% heritage, part of the 50% come from the reptilian, and 50 from the Pleiadians. They are all Anunnaki. My goodness, what ignorance! Então a raça do Anunnaki é de 50% heritage, a parte do reptiliano, a parte do Pleiadiano. O cara tá todo enrolado. Na verdade, a Anunnaki também faz parte dos Greys, faz parte dos reptilianos, faz parte dos Dracos, faz parte de Hadas, meu Deus, de outros. E daí o idiota que fala que é uma parte Anunnaki, outra parte reptiliana, outra parte pleiadiano, como se eles fossem desconectados, como se fosse diferente. Na verdade, eles são todos iguais. A Anunnaki é um grupo, é uma federação. Anunnaki is a federation. Pleiadians also there is reptile. They are not humans. And when they say Anunnakis, they mean to say Dracos, reptilian, Greys, Pleiadians, etc. Those are all the Anunnakis. I don't want to see you. Darn commercial, the idiot wanna commercial porque eles wanna money. Eles querem comercial porque eles querem dinheiro. Feminino intuitivity, they reside from discontinuous goals after they are living. What are you saying? Feminine intuitivity, they resided from discontinuous goals after they are living. I don't understand this man. He's talking on alien kind of language. Os aliens femininos, criaturas feminine aliens is I don't understand.
Então ele quer dizer que uma entidades femininas também está incluindo, mas aí foi Ninsan, Isimas a Draco, Ninsan, Nimais a Draco, Lilith, Ishita e Naná, que é a grandota do Draco. She's the granddaughter of the Draco, reptilian king. There are many types, 12 types that you have been that is a lot of such a great race. There's 72 not 2, 1 is 2, 72. Existem 72 cromossomos de anciente DNA. There's 72 ancient chromosomes and eyes from our ancient ancestors that inhabited this earth. This guy is misled. He's not legit. It's true they are human beings that you are seed by ascended race. That means they are in our DNA. Right now, not before, right now. They decide to come in and then mix up all together. It wasn't like this before. There has been a native to earth, a native human to earth. What we have now is something like hybrid, something that has been tainted, corrupted, and admixed. É verdade, querida humanidade, querida humanidade, que vocês foram sementados por uma raça ascendente que faz parte de seu DNA. Na verdade, isto é agora. Antigamente não era assim. Antigamente tínhamos apenas uma raça denominador da raça humana, que era o nativo aqui, os indígenas. Eu não quero falar que são os nativos, pessoas morenas, pessoas negras, não. Pode ser qualquer um espécie. Entretanto, antes a raça era um pouco como um fantasma. Ele não tinha esse sol quente veio como quando esses miseráveis demoníacos vieram e invadiram a terra. Agora tá esse sol miserável aí que eu detesto. Eu não gosto do sol. Quem gosta do sol é Satanás, entendeu? Satanás gosta do sol, por isso que o inferno tem sol. Eles não podem viver com frio. O velho árabe também gosta do sol. O velho árabe também é um grande diabo, Satanás, que até está incriminando o Bolsonaro e o Trump, dizendo que foram eles que jogaram aquela bomba lá no Líbano, agora há pouco. O velho árabe maldito falando isso, que foi o Brasil quem jogou a bomba com os Estados Unidos, o velho desgraçado. Eu tenho provas disto. O velho falou em comentário aqui daquele onde eles faziam homenagem à Síria, do Líbano. Então, isso aqui tudo é mentira. Nós viemos de uma raça dominante que era os 72 espécies, because there's from what they give you, because you ask cash. Stop lá e o ogre. E o criptoides aliens. Come on! I don't want to resist nothing. To belong to those who seeded you, and you start to pick up the truth of the universe, of the galaxy, of the destiny of God, way beyond your... Who is God? Who is God when they want to be God? If they believed in a God, they would not do that and make in a mess up with DNA. Right? Who's God they are talking about? They, the Dracos, to belong to those who seeded you, que pertence a esse que lhe plantaram. Quem nos plantou foi a fonte suprema, foi a fonte primária, e não esse, foi a fonte primária, a fonte criadora, e não esses monstros aqui. Eu não aceito. And you start pick up the truth of the universe, the truth or your truth, his story, your story. It's not our story. Your story is not my story.
of the universe, of the galaxy, of the strength of God, way beyond your imagination. Oh, so touched. On that is fails to convince me que pertence àqueles que te fizeram, que te criaram, e isto começa a verdade do universo e da existência da galáxia de Deus. Além disso, se eles realmente acreditassem em um Deus, eles não fariam isso, não mexeriam com ADN, porque é uma coisa muito, muito sagrada. Ali, ADN, na verdade, no inglês, quer dizer Divine Natural Ordinance. E esses aliens, eles mexem com a criação sagrada. E se eles realmente acreditassem que existisse um Deus, eles não fariam isso. Então, por que ele falar em Deus aqui? Não faz sentido para mim, não faz lógica. I want to see this, I'm not interested. So is all lies, okay? It doesn't mean that all our creation is made up of aliens, not true. I believe that Earth was seeded by Gaia itself. Earth itself gives birth to us, okay? From the idea and the idea of the prime, the source, the prime source that created everything there is, and it has nothing to do with aliens. What the aliens did was play God. Aliens did play God, and that's why they mess up with DNA. Doesn't mean that we are they did this so that they will best control that place. When they introduce their DNA, they will best control behind the scenes. You understand? If you want to control a people, you're gonna plant your seed there, and that's what they did. They did even to rocks, to everything that made up of the earth, rocks, the water, nature, trees. They infiltrate themselves therein. Okay, so that they will own a claim ownership to that planet, a specific planet. And not that they are the creator gods, that they are gods, or the original God, that we came from them originally. Not me, maybe you want to be aliens, up to you. I'm not alien. I made part of the 72 native people that made up us, and doesn't mean this is brown race, the red race, the black race. No, it wasn't like that. The first, were no even sun to begin with. There was a sun, but it was very cool, about 10 degrees. Nobody ate meat. Everybody drank from the energy that the cool sun gave away. Cool sun, not the one we have right now, when the invaders, the alien invaders, invaded the earth and then hijacked all that and changed all that. And they need the sun. At least the reptilian, they do need the sun to survive, and the hotter the better. That's why hell is a very hot place, because they do need heat. They love heat. They thrive on heat. So if you are a heat lover, then chances are that you make part of those people. Okay, or not people, creatures. Those are creatures, entities. Okay. As for me, I need the cold. I love cold. I thrive on cold. And when they know that about you, they place you in one very hot place on purpose to make you suffer. They are that divas and evil. So, para sumarizar tudo isto, nós viemos aqui de 72 espécies ancientes da Terra, Neanderthal, Hominidus, Homo erectus, Denisovanos e outros. Tem várias espécies, muito mais do que a ciência fala.
E não é porque esse otário aqui fala que a gente veio dele e tudo mais. Não quer dizer que as outras espécies também eram assim, que os primordiais, tempos primordiais humanos eram assim. Não era assim. Antigamente não tinha esse sol quente como temos hoje. Isso veio com a invasão alienígena, porque eles precisam do sol. Os reptilianos precisam do sol, da quentura, para melhor viver. Eles não gostam do frio. Antigamente era tudo mais frio. As espécies não eram esses nativos que temos hoje, de nativo. Não tem isso. Não existia isso. Era uma espécie primordial que era bem assim como fantasma, que gravitava e se absorvia com a energia do sol, que era bem quentinha. Era só uma luz bem frisinha, não quentinha, fria. Bem fria, digamos 10, 5 graus Celsius. Não que temos hoje 35, 40 graus, 50 graus. Isso é loucura, isso é loucura. Isso é um inferno. Entendeu? Então era isso que tínhamos antigamente. Antes da raça do velho árabe vir. Porque a raça do velho árabe é a raça do Draco. Do Cobazar. Que era muito influencial no Antigo Egito e Babilônia por aí. E foi depois disso, 500 mil anos atrás, que eles transformaram tudo e misturaram suas genética com a nossa, porque se você quiser controlar uma raça ou um lugar, você vai ter que plantar seu DNA lá. Você vai ter que ter tua raiz lá. E foi isso que fizeram. Plantaram suas raízes aqui, modificando o Homo sapiens primeiro, número 1. Ok? E eles mudaram nosso genoma, se infiltraram até dentro da natureza, montanhas, árvores, plantas, até rochas, animais. Eles se infiltraram em tudo isto para melhor ter domínio, melhor ter controle de tudo isso e obter o lugar de um Deus supremo. Só que esse Deus era politeísta, vários deles. Então todas as religiões derivam deles. Religiões politeístas, na verdade, porque vem todas dos aliens. O mesmo que o velho árabe fica puxando as cordas aqui, puxando o saco dos aliens. São todos os aliens servantes e alien minions, os demônios, advogados dos demônios. Porque eu acredito num ser supremo que nos criou tudo e todos. Na fonte criadora, a fonte primórdia de tudo. Eu creio que aquilo lá, não aquele, não é aquela, aquilo lá, sim, que é a verdadeira fonte de tudo, e não uns aliens mancos, parapalégicos como o velho árabe, magricelos, cabeçudos. E as racinhas deles estão aqui no leste do planeta. E aí também, porque eles fizeram questão de colocar suas racinhas todas também no ocidente para enroscar tudo, desde que vieram aqui 490 e poucos mil anos atrás. E assim eu termino esse vídeo para desmascarar esse cara, porque é outro mentiroso. É um grande mentiroso, um grande ilusionista. E não, esses seres não faz parte de mim, faz parte de algum de vocês, não eu. Eu não me considero ser da parte deles. Na verdade, eu tento tolerá-lo, mas está muito difícil por causa do sofrimento que eles metem nas pessoas aqui, nos animais. Eu não perdoo. Não esqueço, não perdoo. Ouviu o velho árabe miserável? Você está numa boa aí no Brasil, né? Você está numa boa, você saiu de sua latrina lá do Oriente Médio. Você está numa boa. Você não fala pelas outras pessoas, você fala por você, pelo Senhor apenas. Você não fala pelos outros. Então é melhor o Senhor calar a boca e parar de mandar as pessoas ser o que o Senhor não é capaz e nem tão pouco quer ser. Entendeu? O Senhor do Tal que diz: faça o que eu digo e não o que eu sou.
E eu não vou aprender com esse tipo de pessoas. Eu aprendo, por exemplo, eu não aprendo por ditadura, através de ditadura, ok? Senhor, melhor se meter com a sua vida e ver o quanto egoísta o Senhor é. E ingrato também, que morde as mãos que Ele alimentou, que é o Brasil. Velho ingrato.